No estudo de hoje, veremos o cumprimento parcial da profecia do capítulo 2 de Daniel, a estátua de metais do sonho de Nabucodonosor. Veremos a queda de Babilônia representada pela cabeça de ouro, que, segundo a interpretação dada por Deus a Daniel, seria conquistada por um reino inferior, os braços de prata. A Grande Babilônia dominou o mundo por mais de 6 décadas, sendo que Nabucodonosor reinou por 43 anos e morreu. Alguns anos após sua morte, subiu ao trono Nabonido, um de seus genros. É durante o reinado desse monarca que ocorrem os episódios descritos no capítulo 5 do livro de Daniel. Um bom estudo para você. O tema que hoje nós vamos estudar fala de um dos eventos mais dramáticos da história. Nós vamos voltar agora ao ano 539 a.C. e vamos estudar como foi a queda de Babilônia, como que esse império que dominou o mundo por um período chegou ao seu fim. Pegue a sua Bíblia agora e vamos aprender um pouquinho mais sobre o capítulo 5 do profeta Daniel. E os eventos do capítulo 5, eles estão descritos e eles aconteceram no ano 539. Então, abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 5 e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito da queda de Babilônia. O povo de Deus passou por 3 cativeiros até esse momento. O primeiro foi o egípcio, e você se lembra de que Deus usou Moisés para libertar o seu povo. O cativeiro assírio aconteceu no ano 722 a.C. e finalmente as tribos do norte, as 10 tribos de Israel, foram destruídas e as 2 tribos que ficaram ao sul passaram também por um cativeiro. E o cativeiro que eles enfrentaram foi o cativeiro babilônico. Agora, esse cativeiro babilônico teria um fim e a profecia já apontava para esse cativeiro. Então, em Daniel 5, nós vamos aprender sobre a queda de Babilônia e o fim do cativeiro. Mas antes que o povo de Deus para lá fosse levado, Deus, através do profeta Jeremias, já anteviu tudo o que iria acontecer. Então, olha o que disse o profeta Jeremias no capítulo 25 e no versículo 11. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. O profeta está dizendo para os judeus antes do cativeiro. E estas nações, ou seja, os judeus, servirão ao rei da Babilônia quanto tempo? 70 anos. Então, antes que Nabucodonosor invadisse Jerusalém, o profeta Jeremias já disse para eles: vocês serão levados para cativeiro e vocês vão ficar lá 70 anos. O que mais disse o profeta a respeito desse cativeiro? Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Deus está dizendo por boca do profeta: vocês irão para cativeiro. O império babilônico vai escravizar vocês. Vocês vão ficar lá 70 anos. Mas quando se passarem os 70 anos, eu vou lá tirar vocês de lá e vou destruir Babilônia. E Babilônia vai se tornar ruínas perpétuas. Sim, pastor Alexandre?
Pastor Arilton, esse cativeiro predito pelo profeta Jeremias, ali desses 70 anos, tem alguma coisa a ver com aquela desobservância do povo de Israel quanto ao descanso do ano sabático da terra, que é descrito lá em Levítico? A principal causa do cativeiro babilônico foi o pecado da idolatria. Este foi o pecado que eles incorreram em maior grau. É certo que eles tiveram outros problemas e desobedeceram em outras áreas, mas a própria Bíblia declara de que eles seriam levados para o cativeiro pelo pecado da idolatria, por não seguirem a Deus e começarem a copiar as nações vizinhas na prática da idolatria. E você lembra que pouco antes do cativeiro, vários reis, inclusive Manassés, foi um dos reis que levantou vários falsos ídolos para que a nação adorasse. Então o pecado da idolatria foi o principal pecado. Agora o profeta Jeremias disse também quem libertaria o povo de Deus da Babilônia. Olha o que disse o profeta. Jeremias continua a sua interpretação. Ou melhor, Isaías é quem vai dar o nome. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Segundo o profeta Isaías, quem é que Deus usaria para libertar o povo da Babilônia? Ciro. E o profeta Isaías fez essa profecia 150 anos antes do nascimento de Ciro. Ciro não havia nem nascido e o profeta já havia dito, é Ciro quem vai libertar vocês. O profeta Isaías foi mais longe. No capítulo 44 do seu livro, nos versos 27 e 28, ele vai dizer qual a estratégia militar que Ciro usaria para libertar o povo. Olha o que disse o profeta. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Que digo de Ciro, ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo será fundado. Então, quando chegou o cativeiro, o povo sabia quem os iria escravizar, quem seria o libertador, quanto tempo eles ficariam lá e qual a estratégia militar que o libertador iria usar. O texto aqui está dizendo, secando as águas. Que digo à profundeza das águas, seca-te, e eu secarei os teus rios. Então o povo foi para cativeiro com toda essa informação. Então vejam vocês que tudo estava profetizado. Então no ano 605 a.C., Nabucodonosor vai a Jerusalém e a invade pela primeira vez. Nessa primeira invasão, ele pega os príncipes judeus e leva para a Babilônia. Ele voltou em 597, numa segunda invasão. Nessa segunda invasão, ele vem para conter uma rebelião e ele leva outros cativos para a Babilônia. E em 586 ele volta pela terceira vez. Agora ele destrói a cidade. E um detalhe aqui, ele destrói nesse ano o santuário. Lembram do santuário que Salomão havia construído? Aquele belo templo é destruído aqui, no ano 586, na terceira invasão babilônica. Com essas três invasões, o povo de Deus foi parar em Babilônia. E ao serem levados escravos para a Babilônia, Daniel e seus companheiros, por exemplo, no ano 605 a.C., o cativeiro, então, para eles deveria durar 70 anos. Isso quer dizer que por volta de 536, 535, estaria terminando o período de 70 anos do cativeiro e Deus então deveria cumprir a sua promessa de libertar seu povo. E Daniel capítulo 5 está justamente falando desse momento, do final dos 70 anos. Terminaram os 70 anos. Daniel, que foi levado cativo com 18 anos, já estava com quase 88 anos de idade. E então agora os eventos do capítulo 5 falam do fim do Império Babilônico e do fim dos 70 anos de cativeiro,
conforme profetizado por Jeremias, capítulo 25, versículos 11 e 12. Então agora tome a sua Bíblia em Daniel, capítulo 5, e acompanhe comigo então o primeiro verso desse capítulo. Olha o que diz aí Daniel 5, verso 1. O rei Belsazar deu um grande banquete. A quantos? A 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Eu já disse aqui que Deus não aprova o uso de bebida alcoólica. E aqui o rei está se embriagando. O rei está bebendo. E o que mais o rei fez? Além de se embriagar? Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, diz o verso 2, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e seus grandes, e as suas mulheres e concubinas. Eu não falei para vocês de que Nabucodonosor invadiu Jerusalém 3 vezes e que na terceira ele destruiu o templo? Todos os utensílios que haviam no templo, os vasos sagrados para o serviço cerimonial, ele levou todos esses utensílios para a Babilônia. E agora, Belsazar, aqui o texto está dizendo que Nabucodonosor, seu pai, mas a expressão pai aqui é a ideia de ancestral, porque de fato ele era avô. Nabucodonosor era seu avô, mas o ancestral, o pai, o avô, trouxeram os utensílios e agora ele pede que esses utensílios venham para a sala real. Para quê? Para usar essas taças para beber vinho nelas. Este foi a gota d'água no copo de Babilônia. A paciência divina terminou com essa atitude infame do rei. Diz o texto no versículo 4, beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Enquanto eles bebiam nos vasos sagrados, eles cultuavam aos seus deuses. Por quê? Porque na visão deles, se o nosso império dominou de vocês, é porque o nosso Deus é mais forte que o seu. Então eles começaram a festejar esses deuses. E enquanto eles estavam nessa noite de orgias, nessa noite de festa, algo extraordinário aconteceu. Olha o que diz o texto sagrado, Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. Enquanto a orgia acontecia, com os utensílios sagrados do templo, uma mão misteriosa apareceu na parede do palácio e escreveu alguma coisa. Ninguém entendeu o que estava escrito e nem sabia o que era aquela mão. Então o rei começou a bater um joelho no outro, de tanto que ele tremia, porque algo sobrenatural estava acontecendo. De fato, Deus estava para se revelar. O que fez então o rei? Mandou chamar novamente os magos, os encantadores, os astrólogos, os caldeus, para interpretar aquilo que estava escrito na parede. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Os magos não puderam fazer nada, como sempre, incompetentes, porque como eles poderiam revelar aquilo, senão por orientação divina? Aí a mãe do rei disse assim, os magos não puderam, né? Mas escuta, meu filho, há aqui no reino alguém que nos dias do teu pai, Nabucodonosor, né? Revelava sonhos e mistérios. O seu nome é Daniel. Ele é um dos cativos de Judá. Se você chamar ele, ele vai interpretar. Porque
Nele há o Espírito dos deuses. E então mandaram chamar Daniel. Daniel já estava com quase 90 anos de idade. E Daniel vem até o palácio do rei, e Daniel diz então para o rei: o Senhor pecou contra Deus. Você se lembra do teu avô Nabucodonosor? De como Deus tratou com misericórdia a ele? Você se lembra de toda a experiência que ele teve com Deus e de quanto Deus foi bondoso com ele? Você se lembra de que quando Nabucodonosor rejeitou a orientação divina, ele viveu como animal por 7 anos? Você se lembra que depois de 7 anos, Deus o restituiu ao trono? E você, Belsazar, sabendo de tudo isso, você não se arrependeu. E ainda você profanou os vasos sagrados. Sabe o que significa a escritura que está na parede? É uma sentença contra você. E então, Daniel disse: da parte dele, de Deus, a quem você blasfemou, foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parzim. É isso, rei, que está escrito na parede: Mene, Mene, Tekel e Parzim. E eu vou dizer para você agora o que significa essa escritura. Mene significa: contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel: pesado foste na balança e achado em falta. Pérez: dividido foi o teu reino e dado a quem? Aos medos e os persas. E quem era o líder do império medo-persa nessa ocasião? Ciro, que já estava profetizado há mais de 150 anos. Então Ciro, que liderava os medos, uniu-se a Dario. E aí então houve uma fusão, melhor, Ciro era o persa, né? E Dario o medo. Houve uma fusão de Ciro e Dario, e o império medo-persa se fundiram num só, e eles se uniram para combater Babilônia. Qual será a nossa decisão hoje? Vamos seguir tudo que a Bíblia nos ensina? Vamos deixar a confusão religiosa de lado? Conheço a tua história, já ouvi o teu clamor, conheço o teu passado, sarei a tua dor. Tu lembras que um dia no deserto te guiei, tu não és mais cativo, eu te libertei. Tu andas tão distante, envolvido em teu labor. Tu já esqueceste que eu sou teu provedor. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel. Tu não és mais cativo. Levanta, Israel, levanta, Israel, levanta, Israel, e clama ao teu Deus e Senhor. Você é um filho de Deus, o Israel espiritual. A sua liberdade já foi assinada pelo sangue de Cristo. Abra o seu coração agora e aceite esse Deus maravilhoso. Ele vai te conduzir
da confusão e das trevas espirituais para a luz da sua palavra.